Olá, pessoal! Bem-vindos à aula número 16 da disciplina Zoologia dos Vertebrados. Essa aula faz parte daquele grande eixo que comentamos no início de estudos contextualizados. Conversaremos hoje sobre os museus e as coleções biológicas. O que a gente pretende, né? Com essa aula, nós gostaríamos de discutir, problematizar um pouco o papel das coleções zoológicas para a construção do conhecimento na área, mas também a gente trazer aqui reflexões sobre o uso dessas coleções, o uso de objetos no processo educativo. As coleções, elas fazem parte do cotidiano das pessoas, né? Eu acredito que muitos de vocês, em diferentes fases da vida ou em algum momento da sua vida, já tenham feito coleções, sejam de papéis de carta, moedas, selo, lápis, caixas de fósforo, enfim, a criatividade humana é imensa e várias coleções podem ser feitas. A gente reconhece, né, que há um lado que pode ser prejudicial nesse colecionismo quando ele é exagerado, né, quando ele passa por uma perspectiva mais restritiva, que impede contato social, enfim, até mesmo pode gerar impactos ambientais, mas a gente está trazendo aqui uma perspectiva como o Philip Blom, que é um historiador que pesquisa e procura entender por que a espécie humana faz esse tipo de ação, né? Por que o colecionismo é tão forte entre os seres humanos. Ele traz uma frase bastante interessante. Ele coloca que um mundo diferente, mais significativo, mais ordenado, pode nos falar a partir de coisas humildes, como sapatos ou garrafas, autógrafos ou primeiras edições, os quais, em seu agradável arranjo, em sua estrutura e variedade, nos falam da beleza, da segurança. E cada objeto que tanto desejamos é, de fato, um atributo daquilo que desejamos. Então, o que o Bloom está mostrando para a gente? Né? Que o ato de colecionar, ele possui também, ele promove uma habilidade humana de organização de pensamento, traz segurança, né, ao termos repetições, ao termos seriações, que nos conferem segurança. E também tem um valor estético embutido nisso. Se a gente pensar, o colecionismo não é algo característico da contemporaneidade. Podemos imaginar que seja por questões materialistas, enfim, mas a gente pode imaginar, já pensar, relembrar do próprio Major Sertório, né, que há 2 séculos, um século e meio, ele trazia materiais, ele colecionava objetos, colecionava fauna e flora e outros objetos artísticos, culturais, e esses materiais, eles hoje são depositados e fazem parte de acervos como do Museu Paulista ou do Museu de Zoologia da USP. Se a gente retomar um pouco mais antigamente, a gente pode falar da família Médici, né, que também o ato de colecionar produziu coleções que hoje fazem parte também de museus, por exemplo, em Florença. Se formos ainda mais para a antiguidade, podemos lembrar lá de Alexandria, né, da famosa Biblioteca de Alexandria, em que Ptolomeu, né, depois da sua dinastia, com o hábito de trazer coleções e obras, né, trazer obras de livros e de outros lugares do então mundo conhecido, gerou o que a gente hoje reconhece como a Biblioteca de Alexandria. E essas coleções, elas estão intimamente relacionadas aos museus. A própria biblioteca, também conhecida como Museu de Alexandria, foi, que se sugere, a origem mesmo do termo museu. Né? Ao se cultuarem as musas, né? O templo era um lugar de se cultuar a musa, por exemplo, da memória, do teatro, enfim, das artes em geral, se deu a esse espaço o nome de museu, né? Como uma homenagem às musas. Mas, se a gente pensar no museu moderno, como a gente conhece hoje, né, com suas coleções, a gente vai achar aí um ancestral que a gente explica que é um ancestral comum dos museus modernos, que são os gabinetes de curiosidade. Nesses gabinetes, pessoal, também formado por algumas pessoas mais abastadas, ainda indivíduos, né, a gente está falando de coleções que são promovidas por indivíduos, essas coleções continham uma série de objetos diferenciados que foram provenientes, por exemplo, das grandes navegações, né, quando os europeus começam a circular por outros espaços do mundo e trazem esses objetos para a Europa, trazendo aquilo que é exótico, que é diferente. E esses colecionadores começam a acumular esses objetos, geralmente classificados, por exemplo, em naturalia ou artificialia, ou então naturalia, ou dividido em vegetalia, animalia e mineralia, ainda com classificações bastante simplificadas de organização desses objetos. Esses gabinetes de curiosidades, por que a gente brinca que ele é ancestral como dos museus, né? Foram eles que, ao serem doados para outras instituições, no momento que eles passaram a ser institucionalizados, é que deram origem também aos museus como a gente conhece hoje, né? Então, por um momento, essas grandes coleções individuais passaram a compor acervos museológicos, né? E numa parceria, inclusive, com a universidade. Se a gente pensar o primeiro museu aberto ao público, né, que tinha acesso de pessoas que não seriam somente aqueles estudiosos sobre aquela
aquelas coleções, a gente remonta lá ao Shimoleon Museum, né, de 1683, na Inglaterra, que está ligado, por exemplo, à Universidade de Oxford. Também outras instituições como o Louvre estavam ligadas às academias reais, né, no caso, a Academia Real de Pintura e Escultura, né. Então, essa ligação entre, né, as coleções e os museus com universidades, ela foi sendo construída ao longo, principalmente dos séculos XVI, XVII e XVIII, né. E a gente fala que chega no XIX, que é o século em que a gente considera o século de ouro dos museus, em que eles se explodem, não só numericamente também, mas em relação à sua função social, né. Então, a gente tem uma ideia aqui, né, que os museus eles passam a perseguir o ideal democrático, né. Então, é a ideia de chegar na população, de ser aberto e não ser um espaço restritivo. E a gente vai ver, principalmente, né, com a Revolução Industrial, que os museus eles tomam para si aquilo que chamava de educação das massas. Vamos lembrar que a escola, nesse momento, ainda não estava sistematizada, né, e eram os museus, então, que assumiram o papel de educar a população. Lembrando que na Revolução Industrial, né, que esse momento ele vai exigir que as pessoas estejam também capacitadas a manipular esses equipamentos, né, então exige também uma formação da população diferente da fase anterior. Então, os museus também assumem a ideia, por exemplo, aparecem os museus os liceus de ciência e técnica, de ofícios, que são aqueles que vão formar as pessoas para trabalhar, principalmente nessas fábricas. É nesse período também, da Revolução Industrial e depois posterior, que aparecem as grandes exposições universais, que era onde a população tinha o maior acesso a essas coleções que estavam em seus museus ou universidades. E também outras instituições participavam dessas exposições. Eram exposições que traziam objetos, principalmente da Europa, mas também de outros lugares do mundo, e colocavam disponível para visitação pública. Então, essas exposições, elas até hoje acontecem, né, perduram, planejadas por museus ou instituições diversas. Eu acho que é importante a gente fazer também uma reflexão crítica desse período, e também o atual, sem dúvida nenhuma, do papel, né, porque a gente tem aqui uma importância, né, das coleções como organizadoras do pensamento, como importante para a pesquisa científica, mas também como eu contei para vocês, né, esses objetos eram trazidos de outros lugares do mundo e expostos principalmente no cenário europeu, e chegando, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar, aos zoos humanos, porque nessa intenção, né, dos Estados europeus, principalmente, desenvolveram o que se chama Estado-nação, que é essa junção, né, de uma perspectiva de Estado, que é mais política, com uma perspectiva de nação, que aqui inclui o social, o cultural, né? Então, como é que a gente junta, numa mesma perspectiva, aquilo que é político para definir um território, mas também aquilo que é cultural daquele território. Então, essas ações, né, de trazer o que é exótico, o que é diferente, a partir de objetos, chegou ao cúmulo de também serem expostos seres humanos. Por exemplo, indígenas brasileiros foram levados para a Europa e eram colocados para a exposição pública para falar, espera aí, eu sou o francês, eu sou o alemão e aquele é o outro, né? Aquele é o diferente de mim. Então, também foram mecanismos de fortalecer o que se chamou Estado-nação. A gente pode ver que também essa época de ouro dos museus, né, que a gente fala do século XIX, e ela também chegou numa onda, talvez um pouco mais tarde, aqui no Brasil. Então, a gente também tem importantes museus que foram desenvolvidos, implementados aqui, né? O primeiro, o Museu Real, com a vinda da família real portuguesa para cá, que foi foi fundado em 1818. Temos também, né, o famoso Museu Paraense Emílio Gueldi, de 1866, o Museu Paranaense, de 1876, ou o Museu Paulista, de 1895, que a gente conhece como Museu do Ipiranga. Mas qual seria, então, o papel social desses museus hoje, né? A gente percebe que esses museus, principalmente os brasileiros, eles foram fundamentais para institucionalizar a pesquisa no país. Vamos lembrar que nessa época também, né, as universidades não estavam implementadas ainda. Então, os museus foram um meio que a pesquisa científica também encontrou para se estabelecer aqui no país, para a gente institucionalizar a ciência aqui no país, né, no Brasil. Então, tem um papel fundamental de democratização da ciência aqui e tem um papel também hoje que é crucial. Se a gente pensar, por exemplo, vocês acham que tem mais salas de cinema ou museus no país? A gente tem dados recentes
2015 é recente, tá, gente? De 3.005 salas de cinema. Será que a gente tem mais museu ou mais sala de cinema? Pois é, temos no Brasil cadastrados 3.750 museus. Temos mais museus do que salas de cinema. E aí a pessoa fala, mas as pessoas não frequentam esses espaços. Se a gente pensar, tudo bem, tem uma distribuição que ela não é igualitária. Infelizmente, ainda essas instituições estão concentradas no Sudeste brasileiro. A gente sabe que por exemplo, na década de 1940, somente 2% dos brasileiros visitavam essas instituições. Mas olha esses dados atuais, gente. De 2009, acredita-se que mais de 80 milhões de brasileiros visitaram essas instituições. Então, sim, temos museus mal distribuídos no país? Temos, mas também temos um grande interesse da população em aproveitar esses espaços. Em relação à tipologia, né, a gente sabe que a maior parte dos museus, eles são museus de história ou de artes, e que os do interesse da nossa disciplina, eles giram em torno de 23% a 24%. Mas, se olharmos para as coleções, né, se a gente for olhar para os acervos dessas instituições, a gente vai ver que os principais acervos brasileiros, né, em termos numéricos, eles estão presentes em instituições, pelo menos em parte, formado por acervos biológicos. Se não é o todo, né, de suas coleções de caráter biológico, pelo menos uma boa parte desse acervo tem essa origem. Então, aqui a gente já pode ter um pouco de ideia de diferenciar o que é museu e coleção. É muito comum as pessoas confundirem essas duas instâncias. E o que a gente está chamando de museu aqui é uma instituição, tá, permanente, que não tem fins lucrativos, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio humano, tanto material quanto imaterial. Então, essa característica dos museus é essencial, gente. É uma instituição de preservação do patrimônio da humanidade, seja ele artístico, histórico, cultural, natural, não interessa qual é o tipo de patrimônio, mas é uma instituição que tem que preservar isso. Agora, quem seleciona esse acervo que vai ser preservado? Quem seleciona o que é memória para a gente, né? Então, também essas questões são importantes a gente refletir junto com os nossos alunos. E já as coleções são os conjuntos de objetos materiais e imateriais que podem estar presentes, né, podem ser tanto de cunho individual quanto institucional. Então, as coleções, elas podem estar atreladas a museus, mas também podem se encontrar em casas, em ecomuseus, em universidades, enfim, outros espaços que não os museus. Tá? Então, são duas instâncias diferentes. E que tipos de coleções que nós temos, né? Uma bastante comum são as coleções de pesquisa. Essas coleções, elas possuem espécimes com séries representativas, geralmente possuem um material tipo, são aqueles espécimes que foram utilizados, por exemplo, para descrever uma espécie. E, em geral, elas são depositadas em museus e universidades. Esse tipo de coleção, gente, é bastante importante para a construção do conhecimento zoológico. A partir delas, por exemplo, eu posso estudar o ciclo reprodutivo de uma espécie, posso estudar hábitos alimentares, hábitos até comportamentais, dependendo dos registros que são feitos dentro dessas coleções. Então, essas informações podem me ajudar, por exemplo, a pensar no plano de manejo para a conservação in situ no local de ocorrência desses animais. A gente também tem as coleções didáticas, que são coleções voltadas para o estudo, geralmente no nível superior. Acontece, por exemplo, de um animal chegar sem procedência, ou um animal bastante comum. Então, em vez de ir para a coleção de referência, eles acabam sendo colocados em coleções didáticas para uso também para ensino em geral. Outro tipo de coleção são as coleções expositivas, que nos interessam bastante aqui, que são materiais preparados especialmente para serem expostos ao público. Né? Então, muitas vezes, o taxidermista, enfim, aquela profissional que vai ser responsável pela preparação do material, já organiza essa peça em vistas à exposição em seus museus, enfim, ou mesmo exposições itinerantes e outros espaços. E também uma coleção que é pouco citada, mas é bastante importante, são as coleções escolares, né? Elas foram muito comuns no século XIX e no século XX. Aqui no Brasil, elas ganharam mais força na primeira metade do século XX. Aqui a gente tem uma foto bastante interessante do Colégio Caetano de Campos. Então, esse tipo de coleção era bastante comum e estava bastante atrelado
ao que se chamava, né, que se chama ainda, a lição de coisas. O que é a lição de coisas? É uma estratégia de ensino em que se foca no pensamento intuitivo e no empirismo, de você interagir com os objetos a partir dos seus sentidos. Então, a partir daquilo que você experiencia, né, no seu cotidiano, aquilo que é próximo da sua vida, né, isso é bastante colocado hoje em dia, mas já aparece lá no início do século XX com esse título de lição de coisas. Então, ter objetos em sala de aula ou dentro das escolas era algo bastante comum, primando por esse tipo de ensino, que é o ensino a partir da minha interação direta com esses materiais. Mas aí a gente traz então essa questão, né? Qual que é o papel do objeto, então, para essa prática educacional? Isso a gente vai remeter para uma questão principal, que é de percepção. Eu posso trazer aqui um exemplo que vocês já devem ter visto bastante, né, na mídia, da discussão do vestido, se o vestido é azul e preto ou branco e dourado, enfim, mas eu estou falando dessa percepção que vai um pouco além desse nível, que inclui o nível fisiológico, mas vai além. E essa imagem, eu acho que ela é bastante interessante para a gente pensar. O objeto é o mesmo, né? Mas dependendo de quem interage com ele, a percepção, a atribuição de sentido é diferenciada. Então, é desse processo que a gente está falando. O objeto em si, ele não significa determinado, algo que seja compartilhado por todos se eu não atribuo um sentido para ele. Então, o que eu estou defendendo aqui é que a gente, né, que enquanto professores, que a gente saia dessa relação direta, né, do estudante com o objeto e coloque esse objeto como elemento de mediação do estudante com a cultura científica. Se eu quero trabalhar a cultura científica com o meu estudante, então eu posso escolher determinados objetos que vão servir como mediadores para esse processo educativo. Então, esse processo de significação, de atribuir sentidos e significados aos objetos, ele é central para o nosso processo educativo. E como a gente pode fazer isso, né? Quais as possibilidades do uso de objetos e coleções no ensino? Anteriormente, era bastante comum as instituições museais, e aí no nosso conceito aqui de museus são incluídos, por exemplo, os jardins zoológicos, né, já que o patrimônio natural está sendo preservado ali, o empréstimo de materiais biológicos. Hoje, isso é bastante difícil de acontecer, principalmente em função da nossa legislação, que não permite o transporte de materiais biológicos sem uma licença do ICMBio. Então, o empréstimo de materiais hoje é bastante dificultoso. Então, se a gente não tem mais essa opção, quais outras a gente pode desenvolver em sala de aula, né? Então, uma delas é a formação de coleções alternativas. Por que planejar exposições, né? Então, a gente defende aqui que estruturar uma coleção implica em raciocinar, criar, imaginar, pesquisar, estudar e observar regras, além de estimular o contato entre pares. Então, a gente planejar coleções significa comparar, significa aproximar, formar grupos, classificar. Então, essa organização da coleção permite desenvolver uma série de habilidades importantes para o ensino de ciências e, no nosso caso, de zoologia. Uma outra possibilidade é a gente trabalhar a partir de visitas a coleções e a instituições museais. Eu acho que é fundamental a gente sempre pensar que a visita não é só, né, ir até o museu ou ir até essa coleção, mas a gente planejar ter uma pré-visita, que é uma atividade de mobilização, de motivação do aluno em sala de aula, planejar a atividade que vai acontecer lá, então isso é importante também conhecer o espaço, entrar em contato com os educadores desse espaço, saber quais são as atividades possíveis de serem desenvolvidas e fazer um trabalho pós-visita de extroversão para a classe ou para a comunidade escolar. Eu sugiro, então, o livro que a gente publicou, que a gente traz 4 exemplos de visitas a instituições da cidade de São Paulo. Sei que muitos de vocês não têm acesso, né, a esses aparatos culturais, mas aqui que é uma obra que está disponível em PDF que pode ajudar a fazer esse planejamento. A gente sugere essa estruturação de visita com atividades pré, durante e pós-visita. E, por fim, também, eu acho que uma tendência também que a gente encontra hoje para trabalhar com essas coleções em sala de aula, que é a gente se aproveitar um pouco desse recurso dos museus virtuais. Então, os museus virtuais, eles tanto se apresentam, né, como mostrando o que é uma instituição, o que tem naquele museu, ou também a partir de uma visita específica a uma exposição com aqueles
passeios virtuais, né, o tour virtual em que você pode circular por uma exposição específica, ou mesmo, em alguns casos, até apresentando a sua própria coleção. Você tem acesso direto ao objeto que está depositado naquelas coleções. Então, aqui são só alguns exemplos, nesse site eravirtual.org. Vocês vão encontrar uma série de museus brasileiros que alguns deles colocam suas exposições ou até mesmo coleções. Então, por exemplo, a exposição Biomas do Brasil, ela está totalmente disponível online, ou também, infelizmente a gente encontra isso mais fora do país, os sites que estão em inglês, mas eu sugiro o Museu de História Natural, que é bastante interessante, vocês vão encontrar muitas exposições virtuais para vocês navegarem. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, a gente pode também depois conversar mais sobre isso, mas a ideia é a gente pensar como então, o nosso objetivo foi compreender como que essas coleções foram importantes para a estruturação da pesquisa no país, mas também que elas podem ser usadas hoje em sala de aula para o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Até a próxima!